Queridos alunos, a segunda aula desse mesmo tema, nós continuaremos falando sobre vegetação brasileira. Na aula anterior, na primeira aula, nós trabalhamos sobre a floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Nós iremos dar continuidade às florestas, às vegetações que nós temos presente no Brasil. O Pantanal é um complexo e como o próprio nome já fala, ele é um complexo de várias vegetações que nós temos presente no Brasil. O Pantanal, ele tem áreas que parecem ou que as espécies são típicas do Cerrado, típicas da Floresta Amazônica, típicas da Mata Atlântica e de várias outras, de gramíneas, de campos, parecem os campos. Então, a região do Pantanal, Mato Grossense principalmente, você tem uma grande complexidade de vegetação, né? Então, não dá para caracterizar o Pantanal como apenas um tipo de planta, um tipo de vegetação, né? Ele é um complexo, tá? Ele é uma transição entre a floresta amazônica, a Mata Atlântica e o Cerrado. Ele apresenta uma grande biodiversidade, ou seja, uma grande diversidade de plantas e de fauna e de flora que ocupa essa região onde está localizada o, o nosso Pantanal, né? Ele fica localizado na região centro-oeste do nosso país, tá? Então o Pantanal é belíssimo, é um lugar que ele é muito difícil de você identificar que tipo de vegetação é aquela, porque elas estão muito próximas umas das outras e às vezes do lado do campus tem uma região de floresta atlântica, né? Aí logo depois tem um cerrado. Então você vai andando pela paisagem, você vai percebendo que existe uma diferença grande, significativa da vegetação. E aí nós temos uma imagem do Pantanal, né? Perceba a diferença. Ó. Nós temos áreas com quase que gramados. Aí nós temos uma região um pouco mais elevada, né? De plantas um pouco mais altas. Nós temos áreas próximas aos rios. Aí uma área um pouco mais distante, um pouco mais seca. Então isso dá uma grande diversidade de tipos de plantas que nós temos no complexo do Pantanal. Os campos, né, também chamados de campos sulinos, né, eles são localizados basicamente na campanha gaúcha, também chamado muitas vezes de pampa, né? São formados por plantas herbáceas, que são rasteiras, né? E ocupam apenas 2% do nosso território, né? Na região sul do país, ele se estende até o Uruguai, tá? Então, essa região nós encontramos basicamente na região sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, tá? E aí é uma paisagem belíssima. Percebam que, como o próprio nome já fala, é um campinho, né? São áreas bastante belas que nós temos no nosso território, tá? Mas é predominante no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. A Mata dos Pinhais, né? Conhecida como Mata de Araucária também. Você vai ver esse nome também em alguns lugares. É uma floresta que fica abaixo do trópico, ou seja, na região subtropical. E também só pode ser localizada na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Ela é típica de do clima subtropical, que nós já vimos nas aulas anteriores, tá? E as características, né? Os pinheiros predominam essa área, né? Especialmente em forma de cone, né? Parecem árvore de Natal, tá? Os pinheiros típicos e mais presentes na Mata dos Cancais é a angústia foliada, tá? Trata-se de uma formação fechada e densa, com grande quantidade de árvores. Então existe uma concentração de árvores. As árvores são altas, possuem em média 20 a 30 metros. As folhas dos pinheiros possuem o formato de agulha, tá? E a reprodução ocorre quando as sementes são levadas pelo vento. As coníferas
têm forma triangular, sendo que no topo são mais estreitas, pontudas e na base mais largas. Parece de fato uma pirâmide, tá? E aí nós temos um exemplo da vegetação das matas de araucária. E por fim, não menos importante, nós temos a região litorânea, a vegetação litorânea, que ela pode ser dividida em dois, tá? Dois tipos principais. Nós temos gramíneas também, mas nós temos principalmente os mangues e as restingas, que nós iremos ver agora cada um, tá? Os mangues, né, são vegetações encontradas em regiões onde costuma haver o corpo de águas dos rios e mares, né? Então é próxima ao encontro dos rios com os mares. Trata-se de um ecossistema litorâneo, né, próximo ao litoral, presente em regiões tropicais, mas também na região subtropical. Então, ao longo de todo o território brasileiro, você vai encontrar mangues, tá? As plantas têm uma grande resistência a águas salobras, ou seja, com a grande quantidade de sal. Por quê? Porque ela está próximo do mar, né? E as águas dos rios, elas muitas vezes recebem, né, essa salubridade, esse sal que vem do mar, tá? Se misturam. Então, a característica dos mangues são essas. E as restingas, tá aqui na imagem ao lado também. Elas estão localizadas na região mais arenosa do nosso território, né? Nosso continente. E estão presentes também em todo o nosso território litorâneo, assim como também os mangues. A vegetação de Jaxiga possui como característica a sua capacidade de resistência à salinidade também, né? Ela está próxima do sol, do mar, perdão. Então, a água do mar, né, fornece salinidade aos terrenos que estão em sua volta. Então, assim como o mangue, ela também tem uma grande resistência à salinidade, tá? Também possui estratégias, né, para resistir à escassez de água doce, já que elas estão presentes próximo ao mar, a água salgada, né? É, e também a força dos ventos que atuam sobre elas, tem estratégias. E a intensa arenização do solo. São espécies vegetais, em sua maioria do tipo rasteiro. Então, elas se adaptam à força do vento, que é constante, se adaptam à questão do solo arenoso, né, que é muito característico do nosso território, e também a questão da ausência de água doce que nós temos em nosso litoral, tá bom? Então até a próxima, fiquem com Deus.